como que você pode ganhar nota máxima no quesito limpeza e higiene da sua hospedagem no Airbnb. No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho como que a gente faz, quais são os procedimentos que a gente faz para a gente poder adquirir a nota máxima no quesito higiene, que é muito importante para a sua hospedagem, viu? O pessoal conta muito com essa nota. Então vamos lá. É o seguinte, o que a gente sempre faz, tá? Primeiro, quando a gente foi criar a cabana, a gente definiu quais que era a nossa missão e os valores, né? Missão, visão e o valor da nossa cabana. O que a gente queria entregar para os nossos clientes. Dentre esses quesitos, eu sempre falo com a minha esposa, limpeza, higiene e cheiro. Isso é o que a gente quer entregar de melhor possível, porque a nossa hospedagem ela é simples, não é uma hospedagem de luxo. Então o cliente vai encontrar aqui uma hospedagem muito gostosa, boa, mais limpinha e cheirosa. Isso é meta nossa, nosso objetivo. Então o que a gente faz? Um dia antes ou 2 dias antes, a gente vem dar uma geral na cabana. Qual que são os procedimentos? Gente, eu jogo água em praticamente tudo para tirar toda a sujeira, toda aquela poeira que está acumulada ali. Lavo com sabão, lavo com detergente, você pode lavar do jeito que você quiser. Mas esse é o procedimento, a gente joga água. Depois que a gente joga água, esfrega, puxa, joga água de novo. Depois que seca, o que a gente faz? Gente, presta atenção, os cantinhos das paredes, na maioria das vezes, eles ficam com poeira, com sujeira. A gente vem, dá uma varrida novamente e pega e faz o seguinte. Eu mostrei num vídeo que eu faço que depois que a gente varre de novo, o que eu faço novamente? Eu pego e passo o aspirador nos cantos, tudo quanto é canto eu faço isso. Por quê? Porque o que acontece? Quando a gente pega e joga água, a água ela vai pegando aquela poeira, aquela sujeira e vai empurrando para os cantinhos da nossa hospedagem. Depois, no final, depois que seca, se você for olhar os cantinhos, eles ainda vão ficar com um pouquinho de poeira. Então o que eu faço? Pego o aspirador e venho e aspiro todo o canto das paredes, eu cato todos os cantos. Uma outra coisa que eu faço, que é muito importante, é a limpeza dos vidros também, sabe? Porque mulher é muito detalhista. Então, na maioria das vezes, o que acontece? Cara, a gente tenta dar o máximo de geral nos vidros. A gente sabe que é muito difícil, cara. Se for pra gente poder deixar o vidro 100%, primeiro que não tem como. Você limpa, pega poeira e suja. Então, na maioria das vezes, você vai limpar o vidro no outro dia, talvez na hora que o cliente chega, tá empoeirado. Então, infelizmente, tem coisas que acontecem, tá? Então, a gente deu uma boa geral. E a gente comprou uma essência, na verdade, é aquelas que vendem no supermercado. Então, toda vez que a gente vai fechar para entregar a hospedagem para o cliente, vai deixar no jeito para ele, a gente fecha a cabana toda, no meu caso eu fecho ela toda, pego aquele spray e jogo na casa toda e fecho. A partir do momento que eu lacro a casa, que eu fecho todas as janelas, jogo coisa, aquele ar gostoso, aquele cheirinho, ele fica lá dentro. Então presta atenção nessa dica, quando a pessoa ela abre a casa, aquele cheirinho gostoso vem. Então a primeira sensação que ela tem é o cheiro, o olfato. Então ela vai perceber, nossa, que cheiro gostoso, que cheiro ótimo. Então a primeira impressão vai ser a que ela vai encontrar. Claro que às vezes vai ficar alguma coisinha suja, alguma poeirinha, vai ficar. Mas a gente tem que estar sempre catando isso, é muito importante. Gente, esse hábito de usar o aspirador de pó, gente, ele é sensacional. Porque realmente a gente percebe que fica assim, não vou falar 100% porque não existe, mas 99% da poeira toda a gente consegue tirar do sofá, da cama, dos cantinhos. Lá vocês viram, tem um vídeo que eu gravei, até os cantinhos de trás do vaso, atrás da cama. Sabe aqueles cantinhos que a gente não consegue chegar com a vassoura? O aspirador de pó limpa tudo. Limpa os cantinhos assim da parede no alto, cata tudo. Por quê? Para ficar limpo. Então, quanto mais a gente fizer isso, mais o cliente, o que ele vai fazer? Na hora que ele for dar a pontuação lá, ele vai colocar a nota máxima, porque a gente caprichou. E o cliente percebe, então é muito importante. Gente, tem gente que não gosta de jogar água, Luiz, mas eu não posso jogar água. Beleza, então vamos ter que tentar passar pano. E eu gosto sempre de limpar as 2 vezes. Eu jogo água, varro e passo aspirador. Pode fazer o contrário? Pode. Mas foi o jeito que eu achei melhor. Por quê? Se eu for para aí, eu vou explicar por quê. Por exemplo, eu aluguei esse final de semana e no próximo final de semana eu vou alugar de novo. Aí, empoeira. Se eu chegar e varrer, o que vai acontecer? Eu vou levantar poeira nos cômodos todo e nos móveis tudo. Então o que eu faço? Eu jogo uma água
Primeiro, rasto com o rodo, tirei aquela poeira grossa. Beleza, esfreguei com sabão, joguei água de novo, volto a puxar com o rodo, deixo secar. Depois que seca, eu venho conferindo aonde ainda fica aquelas poeirinhas no canto. Passo a vassoura, se não sair tudo, aspirador em cima. E aí a gente consegue manter uma boa higienização da nossa cabana e o cliente fica satisfeito e na hora que ele for embora, o que é que ele faz? Dá nota 5 para você. Então é muito importante. Cara, você pode até não ter uma hospedagem de luxo, uma hospedagem do jeito que você quer, mas tem uma hospedagem limpa, bem higienizada, cheirosa, que eu tenho certeza que seus clientes vão amar e vão te dar nota máxima. Uma outra coisa também que é muito importante, os ralinhos, gente. Quando a gente, na maioria das vezes, eu que faço a higienização, é minha esposa. Então a gente que é dona, a gente é mais enjoado para fazer a limpeza. Quando a gente... Isso vocês têm que prestar muita atenção, porque às vezes vocês contratam uma empregada e tem que ficar atento nos detalhes. Por exemplo, uma coisa que eu sempre percebo que se a gente não olhar, passa. Os ralinhos do banheiro, da cozinha, se a gente não ir lá e limpar, passar um papel higiênico, tirar aquele excesso de cabelo, quando a pessoa limpa a casa toda, que ela joga aquela água toda para lá, se ela esquecer, aquilo lá vai ficar sujo. E aquilo é muito nojento. E o cliente acaba percebendo. Outro detalhe importante, embaixo do vaso, gente, aquele anel onde desce a água, ela é importante a gente limpar e eu vou explicar por quê. Cara, a minha hospedagem, ela, como vocês podem ver, ela é na roça. Então eu tô sujeito a tudo. Tô sujeito a bichinhos entrar lá, a ficar aquela sujeira, aquelas coisas. Então, e aí às vezes é um lugar que a gente acaba esquecendo. Então eu sempre passo a buchinha por dentro para poder tirar todo o excesso de sujeira, toda a sujeira que tiver ali, porque às vezes você esquece, às vezes na que a pessoa dá descarga, toda aquela sujeira que tá ali desce pro vaso e fica aquele tem sujo. E o cliente às vezes pode não gostar disso. Então quanto mais a gente ficar atento a esses detalhes, o cliente vai ficar satisfeito. Cara, lavou a cozinha, lavou as bancadas, lavou o bojo da pia, faz a mesma coisa por baixo, dá uma catadinha por baixo ali do bojo. Outra coisa importante também, o ralinho ali da pia. Às vezes o que acontece, se eu falo assim, quando é a gente que limpa, a gente é mais enjoado, a gente consegue perceber mais. Quando você paga uma pessoa, às vezes ela esquece, às vezes ela tá na correria, esquece os detalhes, aquela tampinha do bojo também é importante a gente tirar ela e dar uma lavada boa nela, porque às vezes o cliente tá lavando, ele vai pegar para tirar aquela sujeira e vai ver, já tá tudo sujo. Quando é sujeira dele, o cara não tem nojo, mas quando é sujeira de outras pessoas, o cliente, infelizmente, ele vai ficar insatisfeito. Então é importante a gente ficar atento nesses detalhes para a gente poder alcançar a nota máxima na nossa hospedagem, tá? Cara, essa do cheirinho, ela é maravilhosa, porque todos os meus hóspedes, quando eles vão embora, eu pergunto para eles o que eles acharam, e eles sempre falam, cara, higienização 100% e o cheiro, cara, top demais. Então isso ajuda muito. Eu não tenho uma hospedagem de luxo, mas eu tenho uma hospedagem que a gente cuida com muito carinho. Claro que vai ter dias que a gente vai errar, eu tenho até um comentário aí muito ruim, muito pesado, só que, cara, são coisas assim que a gente também corrigiu e a vida é isso, a gente não vai agradar todo mundo. Então, mais um vídeo, eu acho que eu não tô esquecendo de nada não. Cara, geladeira também é muito importante, tá? Geladeira é um item que às vezes a gente usa menos, então se você der bobeira, vai dar aquele sujeirinho nos cantinhos. Então é bom dar uma caprichada, uma boa caprichada, tirar a poeira dos móveis. É sempre importante, cara, dar uma rodada, olhar direitinho, porque a gente acaba esquecendo e a gente não quer. Nota máxima para você, tem que seguir esse espaço aí,